Ele simplesmente sorri e se alimenta como se a mãe estivesse ali junto. Fica feliz, bate palmas de tão feliz que está. Mas nunca foi assim. Só com a chegada de uma simples diarista, muda toda-se a rotina que estava com dias contado de desesperador. Todos as babás já sabiam o que fazer. Elas não queriam perder seu emprego e faziam de tudo para deixar Bebe do empresário milionário feliz. Mas apenas uma só pode fazer e sem nenhuma experiência no mercado. Alguém diz? Raquel, ele não quer comer. De novo, a frase sai quase em sussurro, enquanto Sandrinho observa o filho sentado sobre a mesa, com os olhinhos atentos, mas o rostinho cansado. Miguel de Palmolá suspira, preocupado, passando a mão no rosto. As babás já tentaram de tudo. Receitas, horários, brinquedos, distrações. Mesmo assim, o menininho vivia enjoado, afastando o pratinho, chorando sem explicação. O clima na casa era de tensão silenciosa, daquele tipo que ninguém fala, mas todo mundo sente. A rotina se repete até o dia em que Raquel, a diarista, entra na sala sem alarde, apenas observando. Ela percebe o jeito como o menino reage, o brilho diferente no olhar quando alguém fala com ele com calma, sem pressa. Posso tentar? Ela pergunta com cuidado, quase pedindo licença para atravessar uma linha invisível. Sandrinho hesita. Miguel troca um olhar rápido com ele, mas algo no tom de Raquel transmite segurança. Ela se aproxima devagar, conversa baixinho com o menino, chama pelo nome, sorri, e pela primeira vez em dias, ele responde com uma risadinha inesperada. A partir desse instante, pequenas conversas vão revelando grandes verdades. Raquel não muda apenas o jeito de alimentar o menino, mas a forma como ele se sente naquele ambiente. Sandrinho começa a notar detalhes que nunca tinha parado para ver. Miguel passa a questionar escolhas que sempre achou certas. A casa, antes cheia de regras e soluções técnicas, começa a se transformar num espaço de escuta, afeto e presença real. E o que parecia apenas um problema simples se revela como algo muito maior. Ninguém percebia o que o menino realmente precisava, até alguém olhar com o coração. Uma mulher simples enxerga o que médicos, babás e especialistas não conseguiram ver. Se você já se sentiu invisível ou duvidou do seu valor, fica comigo até o fim. Onde faltar força, usar a rotina, respirar, orar, agir. Me diz, de onde estão vendo este vídeo? Fico feliz de ter você por aqui. A mansão no bairro Nobre estava silenciosa demais para uma casa com criança pequena. Era o tipo de silêncio pesado, carregado de tensões não ditas e preocupações que cresciam a cada dia. Miguel de Andrade ajeitou a gravata no espelho da sala de estar, os olhos cansados refletindo uma exaustão que ia muito além das longas horas no escritório de advocacia. Do andar de cima chegavam vozes abafadas. Sandrinho tentando mais uma vez fazer o filho de 2 anos comer alguma coisa. Arthur, vem cá, meu amor. Só uma colherada para papai? A voz de Sandrinho carregava uma mistura de paciência forçada e desespero mal disfarçado. Era a terceira babá em 2 meses e nada parecia funcionar. O menino simplesmente se recusava a comer, empurrando os pratos, chorando, se escondendo debaixo da mesa. Os médicos falavam em fase, birra, teste de limites. Mas Sandrinho sabia que era algo mais. Miguel subiu as escadas, os passos ecoando no mármore polido. A casa era linda, decorada com muito bom gosto, mas parecia fria demais para uma família. Encontrou Sandrinho sentado no chão do quarto infantil, o pratinho de comida intocado na mesa baixa, Arthur encolhido no canto com os olhos vermelhos de tanto chorar. Não funcionou de novo? Miguel perguntou, mesmo já conhecendo a resposta. Ele nem olhou para a comida. Eu não sei mais o que fazer. Sandrinho passou a mão pelos cabelos, um gesto que Miguel conhecia bem. Era o que ele fazia quando estava no limite. A Caroline disse que não consegue mais, que nunca viu uma criança tão difícil. Miguel se ajoelhou ao lado do filho, que se encolheu ainda mais ao vê-lo se aproximar. O coração dele se apertou. Quando foi que aquele menininho começou a ter medo dele?
Quando foi que a própria presença passou a ser associada à pressão, a obrigações, a momentos difíceis? Arthur? Miguel tentou um tom mais suave. Papai está aqui. O menino o olhou por um segundo, mas logo desviou o olhar. Não era desafio. Era uma tristeza que não cabia em alguém tão pequeno. Preciso ir pro escritório. Miguel murmurou se levantando. Tenho audiência em 1 hora. De novo? Sandrinho não conseguiu esconder a frustração. Miguel, ele precisa de você aqui. E eu preciso trabalhar para manter essa casa, essas babás, os médicos. A resposta saiu mais áspera do que Miguel pretendia. Ele respirou fundo. Desculpa, eu sei que você está fazendo o possível. Não é sobre fazer o possível. É sobre estar presente. Sandrinho se levantou também, o cansaço pesando nos ombros. Quando foi a última vez que você brincou com ele? Que conversou sem pressa? A pergunta ficou no ar. Miguel sabia a resposta, mas não conseguia dizer em voz alta. Não conseguia lembrar. Vou contratar outra babá hoje, ele disse pegando a pasta. Dessa vez, vou pedir referências melhores. O problema não são as babás, Miguel. Mas ele já estava descendo as escadas, fugindo de uma conversa que sabia que precisava ter, mas não sabia como começar. Foi nessa manhã que Raquel Moreira tocou a campainha da casa dos Andrade. 52 anos, cabelos grisalhos presos num coque simples, uniforme impecável apesar de estar visivelmente usado. Ela segurava uma pasta com documentos e referências, mas foi o sorriso genuíno que chamou a atenção de Sandrinho quando abriu a porta. O senhor é o Sandrinho? Sou a Raquel. Vim pela vaga de diarista. Sandrinho a fez entrar, notando como ela cumprimentou cada funcionário da casa pelo nome. Informação que ela não poderia ter, mas que descobriu perguntando com interesse real sobre as pessoas que encontrava. Não era encenação, era genuína. A senhora tem experiência com crianças? Sandrinho perguntou, sentando numa das poltronas da sala. Tenho sim. Criei 3 filhos sozinha e cuidei de muitas casas ao longo desses anos. Criança precisa de paciência e de alguém que escute de verdade. Raquel se acomodou na beirada da poltrona, postura respeitosa, mas não submissa. Posso perguntar. Tem alguma dificuldade específica aqui? Sandrinho hesitou. As outras candidatas tinham perguntado sobre salário, horários, folgas. Nenhuma tinha perguntado sobre problemas. Nosso filho, ele não está querendo comer. Já levamos em vários médicos, tentamos diferentes babás. Nada funciona. Raquel assentiu devagar, como se estivesse processando não só as palavras, mas o tom de voz, a linguagem corporal, o ambiente da casa. Quantos anos ele tem? 2 anos e meio. E quando isso começou? Faz uns 3 meses, mais ou menos quando o Miguel, meu marido, passou a trabalhar mais. Ele é sócio numa firma de advocacia, está com uns casos muito complexos. O menino sente quando a casa está tensa. Raquel disse suavemente. Eles percebem coisas que a gente nem imagina. Foi nesse momento que Arthur apareceu no topo da escada, observando a conversa. Em vez de se esconder quando viu a visita, como fazia sempre, ele ficou parado, apenas observando. Raquel o viu e acenou discretamente, sem forçar interação. Oi, amor. Que cabelo bonito você tem. Ela não levantou, não se aproximou. Apenas reconheceu a presença dele. Arthur desceu 2 degraus. Ele não costuma fazer isso. Sandrinho murmurou, surpreso. Criança reconhece quem tem paciência verdadeira. Raquel respondeu, ainda olhando para Arthur. Não é mesmo, meu bem? Você só quer alguém que não tenha pressa com você. Arthur desceu mais alguns degraus. Você gostaria de começar hoje mesmo? Sandrinho perguntou, uma intuição lhe dizendo que havia algo diferente naquela mulher. Se for do agrado do Senhor, sim, mas gostaria de conhecer seu marido também. É importante que todos estejam de acordo. Ele está no escritório, mas... Sandrinho olhou para Arthur, que agora estava na sala, se mantendo a uma distância segura, mas sem se esconder. Acho que você já passou no teste mais importante. Raquel começou naquele mesmo dia. Diferente de todas as outras funcionárias, ela não tentou impor rotinas imediatamente. Passou a primeira hora apenas observando como Arthur reagia a ruídos,
Quais brinquedos chamavam sua atenção? Em que momentos ele parecia mais relaxado? Quando chegou a hora do almoço, o momento temido de todos os dias, Raquel não apareceu com um prato pronto e expectativas. Ela se sentou no chão do quarto infantil, onde Arthur estava brincando, e começou a organizar alguns brinquedos. Arthur, você pode me ajudar a guardar esses carrinhos? Ela perguntou como se a comida fosse secundária. O menino olhou para ela, depois para os carrinhos. Devagar, se aproximou e pegou um deles. Esse é azul igual o céu, né? Que cor bonita. Raquel não tinha pressa. Não mostrava ansiedade. Arthur pegou outro carrinho. 10 minutos depois, enquanto brincavam, Raquel abriu uma Tupperware pequena que havia trazido na bolsa. Nossa, estou com fominha. Trouxe umas frutinhas picadas. Que cheiro bom. Ela comeu uma, naturalmente, sem olhar para Arthur, ou fazer qualquer movimento em direção a ele. Arthur parou de brincar. Olhou para a Tupperware. Quer ver que cor são? Raquel ofereceu a Tupperware para ele ver, não para comer. Arthur se aproximou curioso. Mamão, banana, maçã. Cores vivas, cheiro doce. Posso pegar uma? Ele perguntou, as primeiras palavras que dirigia a ela. Claro, meu amor. Qual você quer? Ele pegou um pedacinho de maçã. Cheirou. Mordiscou. Comeu. De uma peça em uma peça. Sem pressão. Sem expectativa. Apenas brincando e conversando sobre as cores e sabores. Arthur comeu mais naquele dia do que havia comido em uma semana. Quando Sandrinho viu a cena pela fresta da porta, os olhos se encheram de lágrimas. Não era sobre a comida. Era sobre alguém finalmente ver seu filho como ele realmente era. Uma criança sensível que precisava de tempo, de calma, de ser respeitada em seu próprio ritmo. Como você conseguiu? Ele perguntou depois, quando Arthur estava dormindo a soneca da tarde pela primeira vez em semanas. Não consegui nada, Raquel respondeu, organizando os brinquedos. Apenas não apressei ele. Criança come quando se sente segura, quando não vira guerra. Mas os médicos disseram? Os médicos sabem muito sobre saúde, mas às vezes esquecem que criança precisa se sentir vista antes de se sentir alimentada. Raquel parou o que estava fazendo e olhou para Sandrinho. Posso falar uma coisa? Não como funcionária, mas como mãe. Sandrinho assentiu. Esse menino não está rejeitando comida, está pedindo presença. Presença calma, sem pressa, sem pressão para ser diferente do que é. As palavras de Raquel ecoaram na mente de Sandrinho pelo resto da tarde. Quando Miguel chegou em casa, já era noite. Arthur estava jantando, realmente jantando, não apenas empurrando comida pelo prato. Sentado numa cadeirinha ao lado de Raquel, conversando sobre os ingredientes da sopa, rindo quando ela imitava o barulho que a colher fazia. Quem é ela? Miguel perguntou parado na porta da cozinha, observando a cena com espanto. A nova diarista, Raquel. Sandrinho se aproximou falando baixo. Miguel? Ele está comendo. De verdade. Miguel observou a mulher que conversava com seu filho como se fosse a coisa mais natural do mundo. Sem ansiedade, sem pressa, com uma paciência que parecia infinita. Quando foi a última vez que ele próprio tinha conversado assim com Arthur? Papai! Arthur acenou quando viu Miguel. Sem medo, sem se encolher. Apenas feliz. Miguel se aproximou devagar, como se fosse quebrar um encanto. Oi, filho, como foi seu dia? Comi maçã com a Raquel e banana também. Arthur sorriu, a boca suja de sopa, os olhos brilhando. Ela disse que maçã é vermelha como o meu carrinho. Miguel olhou para Raquel, que havia parado de dar comida para Arthur e apenas observava pai e filho. Muito prazer, Dr. Miguel. Sou a Raquel. Ela se levantou, estendendo a mão. Arthur me contou que o senhor trabalha com leis importantes. Ele... contou? Miguel apertou a mão dela, surpreso. Contou sim. Disse que papai ajuda pessoas, que papai é muito inteligente. Raquel sorriu. Ele tem muito orgulho do senhor. Miguel sentiu a garganta apertar. Quando foi a última vez que Arthur havia falado dele com orgulho? Quando foi a última vez que ele se sentiu merecedor desse orgulho? Papai vai jantar com a gente? Arthur perguntou,
e havia uma expectativa no olhar dele que fez o coração de Miguel se partir e se recompor ao mesmo tempo. Miguel olhou para o relógio. Tinha papéis para revisar, e-mails para responder, uma ligação importante para fazer. Tinha sempre algo para fazer. Mas olhou para o filho, que o observava com esperança, e para Raquel, que discretamente tinha voltado a se ocupar com outras coisas, dando espaço para pai e filho. Claro, Miguel disse, tirando o paletó. Que tem para jantar? Arthur bateu palmas e Miguel percebeu que não ouvia aquele som há meses. Foi o início de uma transformação sutil, mas profunda na casa dos Andrade. Raquel não mudou apenas a forma como Arthur se relacionava com a comida. Mudou a forma como toda a família se relacionava entre si. Ela chegava sempre às 8 da manhã, mas diferente de outras funcionárias, não desaparecia em seus afazeres. Estava presente. Quando Arthur acordava, ela estava lá, pronta para conversar sobre os sonhos dele, para ouvir as histórias confusas que só faziam sentido na cabeça de uma criança de 2 anos. Raquel, eu sonhei que era um leão. Arthur contava pulando na cama. Um leão? Que forte! E o que o leão fazia no sonho? Ele protegia a floresta. E tinha uma juba dourada que brilhava no sol. Raquel ouvia como se fosse a história mais importante do mundo. E para Arthur, era. Miguel começou a prestar atenção nessas conversas. Quando chegava do trabalho e encontrava Raquel ainda lá, ela ficava até às 6 para cobrir os horários de Sandrinho também, que havia voltado a estudar gastronomia. Ela sempre tinha uma história de Arthur para contar. Doutor Miguel, Arthur disse hoje que quando crescer quer ser advogado igual ao pai, mas especialista em defender animais. Raquel sorria enquanto guardava os brinquedos. Ele tem uma imaginação rica, esse menino. Miguel parou de afrouxar a gravata. Arthur havia dito isso? Queria ser igual a ele? Ele realmente disse isso? Disse sim, e falou que você é o pai mais inteligente do mundo, que resolve todos os problemas das pessoas. Raquel não fazia isso para agradar Miguel. Era apenas honesta. Criança vê o pai como herói, sabe? Mesmo quando o pai não percebe. Essas conversas começaram a mudar algo em Miguel. Ele passou a prestar mais atenção nas coisas que Arthur dizia, nas brincadeiras que inventava, nos detalhes pequenos que Raquel sempre notava. Uma tarde, Miguel chegou mais cedo do escritório e encontrou uma cena que o fez parar na porta. Arthur estava na cozinha, em pé numa banqueta, ajudando Raquel a preparar o lanche da tarde. Os dois conversavam naturalmente, Arthur perguntando sobre cada ingrediente, Raquel explicando com paciência infinita. Porque o leite é branco, Raquel? Ah, que pergunta boa! Vem das vaquinhas, né? E elas comem grama verdinha no pasto. O corpo delas transforma a grama em leite branquinho e nutritivo. E por que não fica verde como a grama? Porque o corpo da vaquinha é muito inteligente. Ele pega só as coisas boas da grama e transforma em leite gostoso pra gente. Arthur assentiu, satisfeito com a explicação, e continuou mexendo a massa do bolo simples que estavam fazendo. Miguel observou como Raquel respondia a cada pergunta com seriedade, sem pressa, sem aquele tom condescendente que os adultos às vezes usam com crianças. Arthur estava absorto, concentrado, feliz. Papai. Arthur o viu e sorriu. Estamos fazendo o bolo. Posso quebrar um ovo? Miguel olhou para Raquel, que assentiu discretamente. Claro, filho. Me mostra como faz. Miguel subiu na banqueta ao lado de Arthur. E pela primeira vez em meses, os dois fizeram algo juntos, sem pressa, sem pressão. Apenas pai e filho compartilhando um momento. Cuidado para não cair casquinha dentro da massa. Raquel orientou Arthur, que segurava o ovo com toda a concentração do mundo. Assim, papai. Arthur quebrou o ovo e um pedacinho de casca caiu na massa. Quase perfeito, Miguel disse pegando a casca. Na próxima você consegue. Eu vou treinar. Arthur riu. Raquel disse que treinar é importante para aprender. Miguel olhou para Raquel, que organizava os utensílios sem interferir na conversa pai e filho, mas presente o suficiente para que Arthur se sentisse seguro. Naquela noite, enquanto colocava Arthur na cama, Miguel percebeu que o filho não estava mais resistente ao toque.
Não se encolhia quando ele se aproximava. Estava naturalmente carinhoso, querendo conversar sobre o dia, querendo que o pai lesse uma história. Papai, você gosta da Raquel? Gosto, filho. Por quê? Porque ela me escuta de verdade e fala que você é muito importante. Miguel sentiu o coração apertar. Você gosta quando eu escuto você? Gosto, mas às vezes você parece preocupado, como se estivesse pensando em outras coisas. A honestidade de Arthur foi como um soco no estômago. Ele tinha razão. Miguel estava sempre pensando em outras coisas. Casos, audiências, prazos, problemas. E a Raquel não fica preocupada. Fica às vezes, mas quando está comigo ela só pensa em mim. É bom se sentir importante para alguém. Miguel beijou a testa do filho, os olhos marejados. Você é a pessoa mais importante para mim, Arthur. Às vezes papai se perde no trabalho e esquece de mostrar isso. Mas você é, sim? Eu sei, papai. Raquel explicou que às vezes os pais precisam trabalhar muito para cuidar da gente, mas que no coração eles sempre pensam nos filhos. Miguel saiu do quarto de Arthur com uma mistura de gratidão e vergonha. Gratidão por Raquel estar ali, traduzindo suas ausências para o filho de uma forma que preservava a relação deles. Vergonha por precisar de uma tradução em primeiro lugar. Encontrou Sandrinho na cozinha, terminando de guardar a louça do jantar. Como foi o dia? Miguel perguntou, abraçando o marido por trás. Bom, Arthur comeu bem de novo. E você chegou cedo hoje. Consegui remarcar uma reunião. Miguel hesitou. Sandy, você acha que eu sou um pai presente? Sandrinho se virou nos braços dele. Por que essa pergunta? Arthur disse algumas coisas hoje, sobre se sentir importante para alguém. E eu percebi que... Miguel respirou fundo. Que talvez eu não esteja sendo o pai que ele precisa. Você é um bom pai, Miguel. Mas... Sandrinho escolheu as palavras com cuidado. Você está presente fisicamente, mas às vezes sua mente está longe. Arthur sente isso. Como a Raquel consegue estar tão... presente? Tão disponível? Acho que ela entende que criança precisa se sentir prioridade. Não sempre, mas em alguns momentos do dia. Precisa sentir que é a coisa mais importante do mundo para alguém. Miguel assentiu devagar. Era isso que estava faltando. Não mais tempo, qualidade de presença. Quero mudar isso, ele disse. Quero aprender a estar presente de verdade. Foi o início de uma nova fase na família Andrade. Miguel passou a chegar uma hora mais tarde no escritório pela manhã para tomar café da manhã com Arthur. Passou a sair mais cedo 3 vezes por semana para estar em casa na hora do banho e da história antes de dormir. Raquel percebia essas mudanças e as apoiava discretamente. Quando Miguel chegava para o café da manhã, ela preparava a mesa de um jeito especial, criando um ambiente que favorecia a conversa entre pai e filho. Quando ele chegava cedo do trabalho, ela arrumava atividades que pai e filho pudessem fazer juntos. Doutor Miguel, ela disse uma manhã, enquanto Arthur brincava no jardim, posso sugerir uma coisa? Claro, Raquel. Arthur adora quando o senhor conta histórias sobre o trabalho. Claro, versões adaptadas para ele. Mas ele gosta de entender o que o pai faz. Mesmo? Mas eu trabalho com coisas tão complicadas. Criança não precisa entender os detalhes. Precisa entender que o pai faz coisas importantes, que ajuda pessoas, que é herói no mundo lá fora também. Raquel sorriu. Arthur me perguntou ontem se advogado é tipo super-herói. Eu disse que tipo sim, que protege pessoas com palavras em vez de força. Miguel riu. Super-herói de palavras. Gosto disso. E outra coisa. Se o senhor não se importar da sugestão, fale, por favor. Arthur adora ajudar. Se deixar ele fazer pequenas coisas para os senhores, preparar um lanche simples, organizar papéis, escolher uma roupa, ele se sente útil, importante. Criança precisa se sentir contributiva para a família. Miguel nunca havia pensado nisso. Arthur sempre parecera tão pequeno, tão frágil, que a ideia de dar responsabilidades para ele nunca havia ocorrido. Que tipo de coisa ele poderia fazer? Separar meias por cor na hora de guardar a roupa. Regar as plantas do jardim com um regadorzinho pequeno. Ajudar a pôr a mesa para o jantar. Escolher que música tocar durante o café da manhã.
Raquel conhecia Arthur melhor do que qualquer manual de pedagogia. Ele tem um senso de responsabilidade muito forte para o tamanho dele. Só precisa de oportunidade. Naquela mesma noite, Miguel experimentou a sugestão de Raquel. Arthur, você pode me ajudar com uma coisa importante? Arthur largou os brinquedos imediatamente, interessado. Posso, papai? Você pode escolher que música vamos ouvir durante o jantar e depois me ajudar a pôr os guardanapos na mesa? Arthur ficou radiante. Levou a tarefa tão a sério que demorou 10 minutos escolhendo a música perfeita e dobrou cada guardanapo com o cuidado de um profissional. Durante o jantar, ele perguntou se havia feito um bom trabalho, se a música estava boa, se os guardanapos estavam bonitos. A necessidade de ser útil, de contribuir, de se sentir valorizado, era tão evidente que Miguel se perguntou como não havia percebido antes. Você fez um trabalho excelente, Miguel disse. A mesa ficou bonita e a música está perfeita. Arthur sorriu de uma orelha a outra. Amanhã eu posso ajudar de novo? Claro. Vamos sempre precisar da sua ajuda. Sandrinho observava essas mudanças com alívio e alegria. A casa estava se tornando mais leve, mais harmoniosa. Arthur estava mais confiante, mais comunicativo. Miguel estava mais presente. E Raquel era o fio condutor de tudo isso. A pessoa que havia enxergado o que todos haviam perdido de vista, que Arthur era uma criança sensível e inteligente que apenas precisava ser vista e valorizada por quem realmente era. Mas foi numa tarde de chuva, 3 meses depois da chegada de Raquel, que a família Andrade descobriu que sua presença era ainda mais preciosa do que imaginavam. Arthur estava gripado, irritado, não queria brincar nem ver televisão. Sandrinho tinha uma prova importante na faculdade e Miguel estava lidando com um caso urgente no escritório. Era um daqueles dias em que tudo parece conspirar para dar errado. Raquel chegou e imediatamente percebeu que Arthur precisava de algo mais do que remédio ou entretenimento. Ele precisava de colo, de conversa, de alguém que entendesse que estar doente deixa qualquer um, especialmente crianças, mais carente e sensível. Vem cá, meu amor, ela disse, sentando na poltrona da sala. Vamos conversar um pouquinho. Arthur se aninhou no colo dela, coisa que nunca fazia com as babás anteriores. Tô com dor na garganta. Ele murmurou. Eu sei, meu bem. Quer que eu conte uma história enquanto você descansa? Arthur assentiu, se acomodando melhor. Raquel começou a contar uma história sobre um leãozinho corajoso que ficou doente e foi cuidado por todos os animais da floresta. Era uma história simples, mas cheia de detalhes que faziam Arthur se esquecer do desconforto por momentos. O leãozinho ficou bom? Arthur perguntou. Ficou, sim, porque ele teve paciência com o próprio corpo e deixou as pessoas que gostavam dele cuidarem direitinho. Como você cuida de mim? Como eu cuido de você? Raquel confirmou, alisando os cabelos dele. Foi nesse momento que Arthur disse algo que mudou tudo. Raquel, você pode ser minha avó. Eu queria ter uma avó igual você. Raquel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Suas próprias netas moravam longe. Ela as via apenas nas férias. Arthur havia encontrado um espaço no coração dela que estava vazio, e ela havia encontrado um lugar na vida dele que precisava ser preenchido. Meu anjo, eu posso ser sua avó do coração, se você quiser. Quero. Arthur sorriu, mesmo com a febre. Vó Raquel. Quando Sandrinho voltou da faculdade e encontrou os dois assim, Arthur dormindo tranquilo no colo de Raquel, que fazia tricô enquanto o observava. Ele entendeu que aquela mulher não era apenas uma funcionária. Era família. Miguel chegou pouco depois, viu a cena e sentou na poltrona ao lado. Como ele está? Melhor. A febre baixou e ele conseguiu almoçar um pouquinho. Raquel continuou tricotando, falando baixo para não acordar Arthur. Doutor Miguel, posso falar uma coisa? Claro. Esse menino tem uma necessidade muito grande de se sentir seguro. Segurança emocional, sabe? E ele encontra essa segurança quando sente que as pessoas gostam de verdade dele, não só cuidam por obrigação. Miguel observou o filho dormindo tranquilo. Como você sabe disso? Experiência e observação. Raquel sorriu. Arthur me contou que antes de eu vir,
Ele tinha medo na hora das refeições. Não medo da comida. Medo de decepcionar todo mundo. A revelação foi como um tapa na cara de Miguel. Arthur tinha medo de decepcionar. Um menino de 2 anos carregando esse tipo de peso. Medo de decepcionar como? Ele sabia que todo mundo ficava triste quando ele não comia. Sabia que causava preocupação, discussões, tensão. Então ele se sentia culpado. E criança com culpa não consegue relaxar para fazer nada, muito menos comer. Miguel sentiu uma onda de remorso. Quantas vezes ele havia demonstrado frustração, impaciência, desespero na frente do Arthur. Quantas vezes o menino havia interpretado essas reações como falha pessoal dele. Como você quebrou esse ciclo? Tirei a pressão. Comer virou algo natural, sem expectativa, sem julgamento. E principalmente mostrei para ele que eu gosto dele do jeito que ele é, comendo ou não comendo. Raquel ajeitou Arthur no colo. Criança precisa saber que o amor não é condicional ao comportamento. Essa conversa mexeu profundamente com Miguel. Naquela noite, depois que Arthur melhorou e estava brincando no quarto, Miguel procurou Sandrinho. Acho que entendi uma coisa hoje. O quê? O problema nunca foi Arthur não querer comer. Foi nós colocarmos pressão demais em tudo. Na comida, no comportamento, na nossa própria ansiedade de ser pais perfeitos. Sandrinho assentiu. Raquel me ensinou isso também. Que criança floresce no ambiente sem pressão, onde pode ser ela mesma sem medo de decepcionar. Quero aprender isso, Miguel disse. Quero que ele se sinta seguro para ser quem ele é quando está comigo. Foi o início de uma transformação ainda mais profunda. Miguel começou a observar suas próprias reações, a forma como respondia às pequenas travessuras de Arthur, a forma como demonstrava expectativas. Raquel se tornou informalmente uma conselheira familiar, não de maneira invasiva, mas com observações delicadas que ajudavam Miguel e Sandrinho a compreenderem melhor o filho e a si mesmos como pais. Dr. Miguel, posso sugerir uma coisa? Ela disse uma manhã, enquanto observavam Arthur brincar no jardim. Sempre, Raquel. O senhor tem uma forma muito carinhosa de corrigir Arthur quando ele faz algo errado. Mas talvez pudesse tentar elogiar quando ele faz algo certo. Mesmo coisas pequenas. Como assim? Por exemplo, ontem ele guardou os brinquedos sem ninguém pedir. O senhor viu, mas não comentou. Se tivesse dito, que legal, você guardou tudo sozinho, ele teria repetido o comportamento sem precisar ser lembrado. Miguel percebeu que era verdade. Ele notava quando Arthur fazia algo errado, mas raramente comentava quando fazia algo certo. Como se o comportamento correto fosse obrigatório e não merecesse reconhecimento. Criança precisa saber que é vista nos momentos bons também. Raquel continuou. Não só quando precisa de correção. A partir desse dia, Miguel começou a prestar atenção nos pequenos acertos de Arthur e a verbalizá-los. O resultado foi imediato. Arthur floresceu sob o reconhecimento positivo, repetindo comportamentos que sabia que deixavam o pai orgulhoso. Você arrumou seus sapatos direitinho, que organizado. Você dividiu o brinquedo com o papai Sandy, que generoso. Você disse por favor, que educado. Arthur começou a se ver através desses elogios sinceros. Organizado, generoso, educado. Características que ele passou a cultivar porque sabia que eram valorizadas, porque faziam os pais se sentirem orgulhosos dele. A transformação na dinâmica familiar era visível para qualquer visita. A casa havia ganhado leveza, risadas, conversas espontâneas. Arthur estava confiante, comunicativo, carinhoso. Miguel estava mais presente e mais consciente do impacto das próprias atitudes. Sandrinho estava mais relaxado, conseguindo conciliar os estudos com a vida familiar. E Raquel? Raquel havia encontrado na família Andrade o propósito que estava procurando sem saber. Seus próprios filhos eram adultos, independentes. As netas visitavam pouco. Na casa dos Andrade, ela se sentia útil, valorizada, amada. Foi numa tarde de sábado, 6 meses depois de sua chegada, que algo aconteceu que testaria todos os vínculos que haviam sido construídos. Miguel estava no jardim com Arthur, ensinando o filho a andar de bicicleta com rodinhas, quando o telefone tocou. Era o escritório.
Uma emergência que precisava de sua atenção imediata no fim de semana. Tenho que ir ao escritório por algumas horas. Miguel disse a Sandrinho, que estava estudando na sala. Hoje? É sábado, Miguel. Eu sei, mas é uma situação urgente. Não posso deixar para segunda. Arthur ouviu a conversa da porta. Papai vai trabalhar no dia de não trabalho? A pergunta inocente dele fez Miguel perceber o que estava fazendo. Sábado era o dia deles. Sem escola, sem compromissos, apenas tempo em família. Era um acordo não verbal que haviam construído nas últimas semanas. É só dessa vez, filho. Papai volta logo. Arthur não fez birra, não chorou. Apenas assentiu e voltou para a bicicleta. Mas Miguel viu a decepção no rosto dele, mesmo que o menino estivesse tentando disfarçar. Foi quando Raquel, que estava organizando o almoço na cozinha, se aproximou. Doutor Miguel, posso sugerir uma coisa? Fale, Raquel. Que tal o senhor levar Arthur junto? Não para o escritório, mas talvez deixar ele com um sorvete numa praça próxima enquanto resolve rapidinho? Ou então pedir para alguém cobrir hoje e ir segunda cedo? Miguel hesitou. Levar Arthur significava que não conseguiria se concentrar totalmente no trabalho. Mas deixá-lo significava quebrar uma promessa implícita. Arthur? Miguel chamou. Quer vir comigo numa aventura rápida? Vamos no escritório rapidinho do papai e depois tomamos um sorvete? O rosto de Arthur se iluminou. Posso conhecer onde o papai trabalha. Pode, sim. Foi a primeira vez que Arthur entrou no escritório de Miguel. Ficou impressionado com a sala grande, os livros, a vista da janela. Miguel o acomodou numa cadeira com papel e lápis de cor enquanto resolvia a questão urgente. Algo que levou apenas 30 minutos. Papai, seu escritório é muito importante, Arthur disse no caminho para a sorveteria. Por que você acha isso? Porque tem muitos livros e papéis importantes, e você fica muito sério quando trabalha, igual um super-herói concentrado. Miguel sorriu. Raquel estava certa. Arthur via o trabalho do pai com admiração, não com ressentimento. A chave estava em incluí-lo de forma adequada, não simplesmente excluí-lo. Você gostaria de vir comigo outras vezes quando precisar resolver coisas rápidas? Gostaria. Posso ser seu ajudante? Claro que pode. Esse episódio marcou uma nova fase na relação entre Miguel e Arthur. Miguel percebeu que não precisava separar completamente trabalho e família. Precisava encontrar formas saudáveis de integrá-los quando necessário. Raquel observava essas evoluções com satisfação silenciosa. Não se atribuía crédito pelas mudanças, mas sabia que sua presença havia sido o catalisador para que a família encontrasse seu próprio equilíbrio. Uma noite, enquanto guardava os brinquedos de Arthur, após um dia particularmente bom, Arthur havia comido bem, brincado com alegria, feito perguntas inteligentes, sido carinhoso com os pais. Raquel refletiu sobre como chegar ali. Havia começado como uma necessidade prática. A família precisava de alguém para cuidar da casa e ajudar com Arthur, mas se tornara algo muito maior. Ela havia ajudado uma família a se reconectar, a redescobrir formas saudáveis de se relacionar. Raquel, Sandrinho a interrompeu dos pensamentos. Você está bem? Parece pensativa. Estou ótima. Apenas refletindo sobre como o Arthur cresceu nesses meses. Não só o Arthur. Sandrinho sorriu. Todos nós crescemos, principalmente Miguel. Seu marido é um homem bom, sabe? Às vezes só precisava lembrar de como demonstrar isso. E você nos ajudou a lembrar. Sandrinho se sentou ao lado dela. Raquel, posso perguntar uma coisa pessoal? Claro. Você tem família? Filhos? Tenho 3 filhos, todos adultos, e 2 netas que moram no interior com meu filho mais velho. Raquel sorriu com uma ponta de saudade. Vejo elas nas férias. São a alegria da minha vida. Você não sente falta de estar mais próxima delas? Sinto, mas também sei que aqui eu tenho uma função importante. Arthur me faz lembrar de como é especial cuidar de criança, estar presente no crescimento de alguém. Raquel olhou em direção ao quarto onde Arthur dormia. E vocês me fazem sentir que tenho uma família aqui também. Sandrinho sentiu os olhos marejarem. Você tem, sim. Arthur te adora. Ontem ele perguntou se você ia morar sempre com a gente. E o que você respondeu?
que enquanto ela quiser ficar e nós precisarmos dela, ela vai ser sempre bem-vinda. Raquel assentiu emocionada. Nunca me senti tão útil em lugar nenhum. E olha que trabalhei em muitas casas. A diferença é que aqui você não é funcionária, Sandrinho disse. Você é família. Naquela noite, Raquel foi para casa. Um apartamento pequeno que dividia com uma irmã, com o coração cheio. Havia encontrado na família Andrade não apenas um trabalho, mas um propósito. Um lugar onde se sentia verdadeiramente valorizada. Mas foi na segunda-feira seguinte que algo aconteceu, que testaria a força dos vínculos que haviam sido construídos. Miguel chegou em casa mais cedo, como havia se tornado hábito, e encontrou Arthur no quarto, chorando baixinho. Raquel estava do lado dele, conversando em tom suave, mas era visível que alguma coisa estava errada. O que aconteceu? Miguel perguntou preocupado. Arthur machucou o joelho no parquinho da escola. Raquel explicou. Não foi nada grave, mas ele se assustou. Miguel se ajoelhou ao lado do filho. Dói muito, filho? Não, mas eu fiquei com medo. Arthur se aninhou no colo do pai. Pensei que você e papai Sandy iam ficar bravos porque eu me machuquei. Miguel sentiu o coração se apertar. Por que pensou isso? Porque vocês sempre ficam preocupados quando algo acontece comigo. E eu não quero que fiquem tristes por minha causa. Ali estava novamente. O medo de decepcionar, de causar preocupação. Miguel percebeu que apesar de todos os progressos, Arthur ainda carregava essa ansiedade. Arthur, me escuta bem, Miguel disse, olhando nos olhos do filho. Papai e papai Sandy ficam preocupados porque gostam muito de você. Mas nunca ficamos bravos quando você se machuca ou quando algo acontece que não é sua culpa. Mesmo? Mesmo. Nossa preocupação é de amor, não de raiva. Entendeu a diferença? Arthur assentiu devagar. Preocupação de amor é quando a gente cuida. Preocupação de raiva é quando a gente briga. Exato. E nós só temos preocupação de amor por você. Raquel observava a conversa em silêncio, orgulhosa de ver como Miguel havia aprendido a se comunicar de forma clara e acolhedora com o filho. Raquel? Arthur se virou para ela. Você também tem só preocupação de amor por mim? Tenho sim, meu anjo. Sempre. Então, quando eu crescer e não precisar mais de babá, vocês ainda vão gostar de mim? A pergunta tocou um ponto sensível. Arthur havia percebido que sua relação com Raquel estava condicionada ao fato dele ser criança, precisar de cuidados. Arthur, Raquel disse, puxando ele para um abraço. Eu vou gostar de você para sempre. Quando você crescer, a gente ainda vai ser família do coração. E eu posso visitar você quando for adulto? Pode sim. E eu quero saber de tudo na sua vida. Que profissão escolheu? Se tem namorada? Se tem filhos? Vou ser sua avó do coração para a vida inteira. Arthur sorriu, finalmente relaxando. E vocês vão ser meus pais para a vida inteira também? Para sempre, Miguel confirmou. Não importa o que aconteça, quantos anos passem, onde você esteja, você vai ser sempre nosso filho amado. Aquela conversa consolidou algo importante na mente de Arthur. A certeza de que os vínculos que havia construído eram permanentes, incondicionais. Não dependiam dele ser perfeito, não cometer erros ou continuar sendo criança pequena. A partir desse dia, Arthur demonstrou uma confiança nova. Estava mais disposto a tentar coisas novas, mesmo com risco de erro. Mais aberto para expressar sentimentos, mesmo os difíceis. Mais carinhoso e comunicativo. E a família? A família havia encontrado seu ritmo. Miguel continuou trabalhando bastante, mas com uma qualidade de presença totalmente diferente. Quando estava com Arthur, estava realmente presente. Quando precisava trabalhar, explicava de forma que o filho entendesse e se sentisse incluído na rotina familiar. Sandrinho concluiu o curso de gastronomia e abriu um pequeno negócio de doces artesanais que funcionava em casa. Arthur se tornou seu assistente oficial, ajudando com tarefas simples e aprendendo sobre ingredientes, receitas e o valor do trabalho. Raquel continuou sendo o fio condutor de tudo, a pessoa que observava, orientava discretamente e mantinha a harmonia da casa. Mas agora não era mais apenas funcionária, era verdadeiramente parte da família.
As refeições, que antes eram momentos de tensão, se tornaram oportunidades de conversa, risada, conexão. Arthur comia naturalmente, sem pressão. Experimentava novos sabores. Participava do preparo quando possível. As noites, que antes terminavam com birra na hora de dormir, se tornaram momentos especiais de história. Conversa sobre o dia, carinho. Os fins de semana, que antes Miguel passava trabalhando, se tornaram tempo sagrado de família. Passeios, brincadeiras, descobertas. A casa, que antes parecia fria apesar de toda a decoração sofisticada, se encheu de vida, de presença humana genuína, de amor demonstrado em gestos cotidianos. 2 anos depois da chegada de Raquel, Arthur estava com 4 anos e meio. Havia se tornado uma criança confiante, curiosa, carinhosa, comunicativa. Falava sobre sentimentos com naturalidade, expressava opiniões, fazia perguntas inteligentes, demonstrava empatia com outros. Em casa, ele ajudava Sandrinho na cozinha, trabalhava com Miguel organizando papéis, conversava sobre tudo com Raquel. Tinha responsabilidades adequadas à idade e se sentia valorizado por suas contribuições. Na escola, os professores comentavam sobre como Arthur era uma criança bem ajustada, que se relacionava bem com colegas, tinha facilidade para aprender, demonstrava segurança emocional. Miguel e Sandrinho haviam se tornado pais mais confiantes, mais presentes, mais conscientes do impacto de suas atitudes. Haviam aprendido que criar filhos não era sobre ter todas as respostas, mas sobre estar disponível para descobrir as respostas juntos. E Raquel? Raquel havia encontrado na família Andrade o lugar onde seus anos de experiência, sua sabedoria natural, sua capacidade de amar incondicionalmente, encontraram o reconhecimento e valorização que merecia. Uma tarde, enquanto observava Arthur brincar no jardim com Miguel, os dois montando uma pista de carrinho, conversando sobre física básica de forma divertida, Raquel refletiu sobre a jornada que todos haviam percorrido. Havia chegado ali para resolver um problema simples. Uma criança que não queria comer. Mas descobriu que por trás desse sintoma havia uma família inteira precisando aprender a se conectar de forma mais autêntica. Não havia usado métodos revolucionários. Havia usado algo muito mais simples e poderoso. Presença genuína, escuta verdadeira, paciência infinita, amor incondicional. Havia ensinado Arthur a confiar nas próprias necessidades e na segurança do ambiente familiar. Havia ensinado Miguel a estar presente de qualidade, não apenas fisicamente. Havia ensinado Sandrinho a relaxar e confiar no próprio instinto. Havia ensinado a família inteira que relacionamentos florescem quando há espaço para cada pessoa ser autenticamente quem é. Raquel, Arthur a chamou do jardim. Vem ver nossa pista. Ficou muito legal. Ela se aproximou, admirando a construção criativa de pai e filho. Que engenheiros talentosos. Ela elogiou. Papai disse que quando eu crescer, se eu quiser, posso ser engenheiro, ou advogado, ou chefe igual papai Sandy, ou qualquer coisa que eu escolher. Arthur disse com orgulho. É verdade. Você pode ser qualquer coisa que quiser. Raquel confirmou. E você vai ficar orgulhosa de mim. Não importa o que eu escolher. Sempre, meu anjo. Sempre. Miguel observou a interação e sorriu. Arthur havia encontrado na figura de Raquel a segurança de que seria amado incondicionalmente. E essa segurança havia se tornado a base para tudo mais. Autoconfiança, disposição para experimentar, capacidade de se relacionar, abertura para aprender. Aquela noite, depois que Arthur estava dormindo, Miguel, Sandrinho e Raquel se sentaram na sala para conversar, algo que havia se tornado rotina aos sábados. Raquel, Miguel disse, eu nunca agradeci adequadamente pelo que você fez por nossa família. Doutor Miguel, não, deixe eu terminar. Miguel se inclinou para a frente. Você não apenas ajudou Arthur a comer, você nos ensinou a ser família de verdade. Me ensinou a ser o pai que meu filho precisa. Vocês já tinham amor. Eu só ajudei vocês a mostrarem isso melhor. Não foi só isso. Sandrinho acrescentou. Você nos ensinou que ser família é sobre estar presente nos detalhes pequenos,
sobre escutar de verdade, sobre valorizar as pessoas pelo que elas são. Raquel se emocionou. Vocês me ensinaram também. Me ensinaram que trabalho pode ser missão, que cuidar pode ser privilégio, que família não é só sangue, é escolha diária de amar. Você vai ficar conosco até Arthur crescer? Miguel perguntou. Se vocês quiserem, sim. Mas mesmo depois, quero continuar sendo parte da vida de vocês. Arthur vai sempre ser meu netinho do coração. Sempre? Sandrinho concordou. Você faz parte desta família. 3 anos depois, Arthur estava com 7 anos. Era uma criança equilibrada, inteligente, carinhosa. Continuava sendo próximo de Raquel, que agora o ajudava com lição de casa, o levava na escola algumas vezes, participava de todas as comemorações importantes. Miguel havia encontrado o equilíbrio entre ser um advogado bem-sucedido e um pai presente. Sandrinho havia expandido seu negócio de doces e se tornado referência na região. Arthur estava bem na escola, tinha amigos, praticava esportes, demonstrava interesse por várias áreas. A família havia se tornado um exemplo de como relacionamentos saudáveis podem transformar pessoas. Arthur cresceu em um ambiente onde se sentia valorizado, escutado, amado incondicionalmente. Miguel aprendeu que sucesso profissional sem presença familiar é vazio. Sandrinho descobriu que relaxar e confiar é mais eficaz que controlar e pressionar. Raquel encontrou o propósito que estava procurando há anos. Em uma tarde de domingo, enquanto toda a família preparava o almoço juntos, Arthur ajudando Sandrinho com a salada, Miguel organizando a mesa, Raquel finalizando o prato principal. Arthur fez uma pergunta que resumiu toda a transformação. Vocês são felizes? Miguel parou de arrumar os pratos. Por que você pergunta isso, filho? Porque vocês parecem felizes? E eu sou feliz também. E queria saber se todo mundo sente isso. Miguel olhou para Sandrinho, que sorriu. Olhou para Raquel, que limpou uma lágrima discreta. Olhou para Arthur, que aguardava a resposta com curiosidade genuína. Sim, filho, somos felizes. Por quê? Porque a gente se gosta de verdade. Porque cuidamos uns dos outros. Porque você faz parte da nossa vida. Arthur assentiu, satisfeito com a resposta. Eu também sou feliz. Porque vocês me escutam, me deixam ajudar, me deixam ser eu mesmo. Raquel sorriu, observando a família que havia ajudado a construir. Arthur havia resumido em uma frase o que ela havia passado anos tentando ensinar. Criança floresce quando pode ser autenticamente quem é, em um ambiente de amor incondicional. Naquela tarde, enquanto almoçavam juntos, conversando sobre os planos para a semana, sobre as descobertas de Arthur na escola, sobre os novos sabores que Sandrinho estava experimentando, sobre os casos interessantes que Miguel estava trabalhando, Raquel percebeu que havia cumprido sua missão. Não a missão de ser diarista ou babá, mas a missão maior de ajudar uma família a se conectar verdadeiramente, de ensinar que amor se demonstra em presença, em escuta, em paciência, em valorização das pequenas coisas. Arthur não era mais a criança que rejeitava a comida por não saber como expressar suas necessidades emocionais. Era um menino confiante, que sabia que seria amado independentemente de qualquer coisa, que tinha espaço para crescer no próprio ritmo, que era valorizado por quem realmente era. Miguel não era mais o pai ausente que confundia provisão material com presença emocional. Era um homem que havia aprendido a equilibrar responsabilidade profissional com disponibilidade familiar, que sabia demonstrar amor através de atenção genuína. Sandrinho não era mais o pai ansioso que tentava resolver problemas com controle e pressão. Era alguém que havia aprendido a confiar no próprio instinto, a relaxar e permitir que as relações fluíssem naturalmente. E Raquel? Raquel havia provado que uma pessoa simples, com coração aberto e sabedoria prática, pode transformar uma família inteira. Que não são diplomas ou técnicas sofisticadas que fazem a diferença nas relações humanas. É a capacidade de ver as pessoas verdadeiramente, de escutar com o coração, de amar sem condições. Ao final daquela tarde de domingo, quando Arthur estava brincando no jardim, Miguel e Sandrinho organizavam a cozinha e Raquel tricotava na sala.
A casa estava envolvida por um sentimento de completude. Era uma família que havia encontrado sua harmonia não pela ausência de problemas, mas pela forma como aprendeu a enfrentá-los juntos. Uma família que descobriu que o amor se constrói nos detalhes cotidianos, nas conversas sem pressa, na presença genuína, na valorização mútua. Arthur cresceu sabendo que família é o lugar onde você pode ser exatamente quem é e ainda assim ser amado. Miguel aprendeu que ser pai é um privilégio que se conquista diariamente através da presença e da atenção. Sandrinho descobriu que confiar no amor é mais poderoso que tentar controlá-lo. Raquel encontrou o propósito que deu sentido a todos os seus anos de experiência. E quando, anos mais tarde, Arthur, já adulto, trouxesse os próprios filhos para conhecer vó Raquel, ela saberia que havia plantado sementes de amor que continuariam florescendo por gerações. Porque essa é a verdade sobre famílias que funcionam. Elas se constroem uma conversa de cada vez, um gesto de cada vez, uma presença de cada vez. E quando alguém com o coração aberto e sabedoria verdadeira entra na história, pode transformar tudo. A fome de Arthur nunca havia sido por comida. Era fome de presença, de atenção, de segurança emocional. E Raquel soube alimentar não apenas o corpo de um menino, mas o coração de uma família inteira. Essa história te tocou? Se você já passou por momentos difíceis em família, sabe que não existe receita mágica. Existe presença, paciência e amor demonstrado nos pequenos gestos. Comenta aqui embaixo. Eu escolho ficar. Se você acredita que todo problema familiar pode encontrar solução quando há pessoas dispostas a escutar de verdade. E compartilha com alguém que precisa lembrar que família se constrói com presença, não com perfeição.